Porque ele se chama Vin Diesel, ajudou a criar a filha do Paul Walker, tem um irmão gêmeo, é dançarino de breakdance e como ele se tornou o careca mais famoso de Hollywood. Nesse vídeo você vai saber sobre tudo isso e muito mais, conferindo 10 curiosidades sobre o ator Vin Diesel, o nosso eterno Dominique Toretto. Então, ó, vamos nessa! It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, Mark Sinclair Vincent nasceu no dia 18 de julho de 1967, tendo atualmente 55 anos de idade. Ele é do condado da Alameda, em Nova York, nos Estados Unidos, e tem 1,82 m de altura. Atualmente ele está casado desde 2007 com a modelo Paloma Jimenez, com quem teve 3 filhos, Henry Riley, Vincent e Pauline Sinclair. A mais nova Pauline nasceu em 2015 e o nome dela é em homenagem ao Paul Walker, que faleceu em 2013. Vin também meio que adotou a filha do Paul após a morte dele, a Middle Walker, mas já a gente vai chegar lá. Porque falando de Velozes e Furiosos, você já pensou em ganhar camisas ou bonés temáticos da franquia, ou até mesmo esse lindo moletom do Toretto de R$400 de graça? Bom, para comemorar o lançamento do 10º filme, a Lourdes Store está realizando um mega sorteio e ao todo serão 50 ganhadores que ganharão esses produtos de graça. Para participar é bem simples, é só você ir no Instagram deles, vou deixar o link aqui na descrição, lá você lê as regras, participa do sorteio e pronto, não tem que pagar nada. E agora é só ficar ligado no Instagram deles, que o resultado sai nesse mês de junho. Então corre lá, participa e boa sorte! Ainda sobre a família do Vin Diesel, ele foi criado em Nova York junto com seus 3 irmãos, Paul, Tim e Samantha. E vale a pena dizer que o Paul é o seu irmão gêmeo. Eles não são nada parecidos, Paul não é careca, por exemplo, e tem barba, mas sim, eles são irmãos gêmeos. E assim como o Vin, ele trabalha em Hollywood, mas ele trabalha fora dos holofotes, mais no backstage, atuando como um editor de filmes. Ele e seus irmãos foram criados pela sua mãe, a Delora Vincent, e também pelo seu padrasto, o Ivor Vincent. Só que ele nunca chegou a conhecer de fato seu verdadeiro pai. Ou melhor, o seu pai biológico, porque o próprio Vin já disse em várias oportunidades que considera o seu padrasto como seu verdadeiro pai. Falando nele, Ivor Vincent era um instrutor de atuação e também um administrador de teatro, mas como o Vin Diesel virou um ator, é uma história bem inusitada. Ainda quando criança, ali com 7, 8 anos de idade, ele convenceu seu irmão Paul e seus amigos a invadirem um teatro para vandalizarem mesmo. Criança, como sempre, fazendo um monte de M, né? Porém, eles foram pegos pela diretora desse teatro. Só que ela, ao invés de chamar a polícia, ofereceu para eles alguns papéis em uma peça infantil que ela estava fazendo. Vin foi lá, fez a peça, gostou de atuar e foi assim que ele começou a trilhar o seu grande caminho de ator de Hollywood. Ainda antes de ir para a faculdade, ele chegou a fazer alguns bicos por um tempo para ganhar uma grana extra, trabalhando, por exemplo, como segurança. Com esse trabalho, ele recebeu o apelido de Vin Diesel, sendo Vin em homenagem ao seu padrasto, que também era chamado de Vin, e Diesel porque ele era muito enérgico e muito alto astral. E assim nasceu o Vin Diesel. Como vocês viram, tem algumas fotos do Vin Diesel com cabelo, inclusive essa aí, quando ele se formou, e essa aí no filme Sob Suspeita. Mas vale a pena dizer que ele é careca por decisão do próprio Vin Diesel. Ele nunca viu a público comentar sobre tudo isso oficialmente, mas acredita-se que ele assumiu a careca para escapar dela, a maldição masculina, a calvície. Então, quando estava começando na atuação, ele raspava o cabelo e tal, passava gilete, deixava o cabelo bem baixinho, até que, eventualmente, assumiu a famosa careca e virou o careca mais popular de Hollywood. Após terminar a escola, ele chegou a estudar na Hunter College, em Nova York, estudando por 3 anos escrita criativa, para aperfeiçoar os seus dons como roteirista. Só que ele não chegou a terminar o curso, porque no meio dele, ele quis focar mesmo na sua carreira como ator. Então ele largou tudo em Nova York e foi para Hollywood, se mudando para Los Angeles.
Só que lá as coisas não deram muito certo, porque ele tinha problemas para conseguir papéis, e quando conseguia, por conta da sua aparência, sempre conseguia papéis como latino, que até hoje são muito estereotipados em Hollywood, e nos anos 90 nem se fala. Então, paralelamente à sua tentativa de ser um ator em Hollywood, ele também tentou carreira como rapper e como dançarino. Tem até esse vídeo dele dançando breakdance com um amigo, mas no geral nenhuma nem outra acabou dando certo. E meio que desmotivado, desacreditado, Vin voltou para a casa da sua mãe lá em Nova York. Lá ela lhe deu um livro chamado Filmes de Longa-Metragem a Preço de Carros Usados, um livro que ajudou bastante ele a perceber que ele pode fazer os seus próprios filmes e contar as suas próprias histórias. Então agora, motivado, ele resolveu botar tudo isso em prática, fazendo um curta chamado Multifacial de 95, um curta sobre um jovem que estava tentando conseguir uma carreira de ator, mas que não estava dando muito certo. Curta que ele escreveu, dirigiu, produziu e estrelou, fazendo tudo isso com $3 mil. O curta foi super elogiado e chegou até parar em Cannes, dando para ele uma boa visibilidade. Com o sucesso desse curta, ele conseguiu 50 mil e fez agora o seu primeiro filme, um filme chamado Stairs, onde novamente ele fez tudo. Produziu, estrelou, escreveu, dirigiu, e o filme foi parar no Festival de Sundance de 97. Mas dessa vez ele não fez tanto sucesso assim quanto o seu curta 2 anos atrás. Porém, esse filme alcançou o lendário Steven Spielberg, que o Vin Diesel, claro, era um mega fã naquela época. Então Spielberg ligou pra ele, disse que gostou dos seus trabalhos mais recentes, disse que escreveu um papel pra ele no seu próximo filme e o convidou para participar. Vin Diesel aceitou e assim ele interpretou o Adrian no filmaço O Resgate do Soldado Ryan. Sim, parece história de filme, mas de fato isso realmente aconteceu. Foi por conta desse filme, mesmo não sendo protagonista e tal, mas tendo um bom destaque, que ele começou a receber mais atenção de Hollywood. E desde então ele participou de Gigante de Ferro, dublando Gigante de Ferro, fez Eclipse Mortal, a trilogia Riddick, Velozes e Furiosos, O Vingador, Operação Babá, Triplo X, fazendo também as continuações, Missão Babilônia, mais recentemente até Bloodshot. Atualmente, principalmente por conta de Velozes e Furiosos, ele não é mais apenas a estrela dos seus filmes, mas também produtor executivo que também ajuda na escrita do roteiro. Ou seja, de alguém que lutava para ser ator nos anos 90, hoje em dia ele é um dos maiores atores da atualidade, tendo uma fortuna avaliada em mais de 250 milhões. Sucesso bem merecido, assim como o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo, se você está curtindo saber ainda mais sobre a história do Dominique Toretto, dessa força que me ajuda demais. De coração, muito obrigado. Falando em Velozes e Furiosos, principalmente durante e após o quarto filme, ele passou a ter uma relação especial com o ator Paul Walker. Os dois realmente viraram melhores amigos, irmãos de consideração, família um para o outro, até que veio a tragédia em 2013. Claro, o Vin Diesel ficou muito abalado, muito triste, assim como todo mundo sabendo dessa notícia, ainda mais porque foi após ele sair de um evento de caridade, e como mencionei anteriormente, como uma forma de homenagem, Vin Diesel batizou a sua filha mais nova de Pauline. A franquia seguiu mesmo sem o Paul, mas sem desrespeitar o legado dele. Vin Diesel faz questão de lembrar do Paul Walker, de falar como a amizade dos dois era especial, faz postagens sobre ele até hoje nas suas redes, e também tem um lance da Meadow Walker, que é filha do Paul Walker. Após a morte do pai, Vin Diesel meio que adotou a filha dele, Meadow Walker. Não chegou a ser oficial nos papéis ou algo parecido, mas foi o que de fato aconteceu. O Paul Walker tinha guarda total da filha, que só via a mãe nas férias. Então, com a morte dele, Vin Diesel passou a cuidar dela e a criá-la como se fosse a sua própria filha, criando ela junto com seus próprios filhos e tudo mais, sendo meio que a figura paterna na vida dela desde a morte do Paul Walker. E por conta disso, Vin Diesel foi padrinho de casamento dela em 2021, inclusive até levando ela pro altar e tudo mais. O Vin Diesel sempre quis ver ela na franquia Velozes e Furiosos e a oportunidade finalmente veio aqui no 10º filme, com ela aparecendo em uma cena bem rapidinha lá no avião.
Ainda sobre a relação do Vin com o Paul, ele, claro, ficou muito abalado e muito triste após saber da morte do amigo. E uma das coisas que o ajudou a superá-la foi interpretar o Groot em Guardiões da Galáxia. Mesmo tendo o espírito mais cosco-grosso e tal, o Vin Diesel é um nerdão, sim, essa é a verdade. Ele é mega fã de super-heróis, gosta de ler quadrinhos, gosta de jogar RPG, especialmente Dungeons and Dragons, e claro, realizou o sonho estando em um filme da Marvel. E detalhe que ele chegou a ser considerado para ser o Demolidor naquela aberração de 2003. Mas felizmente não deu certo. E apenas ele falar "eu sou Groot" foi muito especial para ele, porque ele mesmo disse que essa foi a primeira vez que ele lidou com humanos após lidar com a morte, e que foi gratificante interpretar um personagem que celebra a vida. Ele dublou o Groot em tudo que o Groot apareceu, e pelo visto vai continuar assim por mais alguns anos, e ele dublou o Groot não apenas em inglês, mas também em várias línguas, entre elas o português. Se liga só. Eu sou Groot. Eu sou Groot. Falando no seu amor por Dungeons and Dragons, recentemente teve o filme live action de Dungeons and Dragons, que inclusive é bem legal e fica a dica se você não viu, em que sua melhor amiga foi a protagonista, a atriz Michelle Rodrigues. Vin e Michelle chegaram a namorar na época do primeiro filme e tal, mas hoje em dia são bons e velhos amigos, com os filhos do Vin chamando a Michelle Rodrigues de tia, inclusive. Aproveitando para esclarecer uma coisa, não, Vin Diesel não estará nas continuações de Avatar. Na época do segundo filme, ele foi muito relacionado a Avatar e tá, mas não. O Vin Diesel era apenas um fã, foi visitar o set e, claro, isso levantou vários rumores, mas não, Vin Diesel não vai estar em Avatar. Ele também não esteve em Mais Velozes e Mais Furiosos, e aqui nesse vídeo te explico o porquê, e aqui nesse vídeo eu te conto a história completa de Velozes e Furiosos de todos os filmes. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!